Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías, capítulo 62. Capítulo 62 de Isaías. Versículos 6 e 7. Isaías 62, versículos 6 e 7. Estas são as palavras de Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Nem deis a ele descanso. Não descanseis, nem deis a ele descanso. Até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Peço, Senhor, me abrir o nosso coração, nosso entendimento para recebê-la. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o Senhor nosso Deus sempre triunfa. Coloca isso. Eu quero que você coloque essa frase no seu coração. O Senhor sempre triunfa. Deus sempre triunfa. Eu não estou falando só da eternidade. Eu estou falando da história. A história, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo perfeito para Deus triunfar. Não é só lá na eternidade que Deus é vencedor. Deus é vencedor no tempo. Deus é vencedor na história. Deus sempre triunfa. E a igreja do Senhor foi escolhida por Deus, certo? Foi eleita pelo Senhor para que Ele manifeste a sua glória na vida da igreja. Para que Ele manifeste o seu triunfo na vida do seu povo. O Senhor, então, você vê ao longo da história Deus fazendo isso várias vezes. Várias e várias vezes. Deus sempre faz isso. Deus sempre triunfa. Os inimigos pensam que estão vencendo, que agora eles venceram. Aí o Senhor vem e do meio das cinzas, Ele triunfa e derruba todos os seus inimigos. Você pode se lembrar, quando Deus criou a terra, você não vai se lembrar porque você não estava lá, você nasceu agora, você leu na Bíblia. Que quando Deus criou a terra, Deus criou o homem se multiplicou e o homem pecou e ele se multiplicou na iniquidade. E a iniquidade chegou num ponto tal que a terra estava completamente dominada pelo pecado. Você viu uma maldade extremamente grande na terra. Então, parece que Deus foi derrotado. Aí Deus faz o quê? Escolhe uma família, a família de Noé. Manda ele construir uma arca. Faz um dilúvio e só sobrevivem aqueles que ele escolheu e eles vão e recomeça tudo de novo. Depois, os descendentes de Noé, eles se espalharam pela terra, se multiplicaram e, novamente, o pecado também se multiplicou e se espalhou pela terra. Aí Deus vai e escolhe outra família, a família de Abraão, escolhe Abraão, coloca Abraão para ser o pai do povo de Deus, o pai do povo de Deus em vários sentidos, no sentido físico, genético, como pai, como gerador deles, mas também no sentido espiritual, como pai da fé. E ele, então, no meio daquela geração perversa, no meio daquela geração terrível, Deus escolhe aquele Abraão, e Abraão sai como um peregrino, irmão. Você pensa bem, parecia que a causa de Deus estava derrotada. Abraão, Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela. Ali na terra dele ele tinha escritura, certo? Ali ele tinha terreno, ali ele tinha casa, ali ele tinha posses, ali ele tinha tudo. Deus fala para ele, larga tudo isso aí. Larga tudo isso aí que você tem na Babilônia, que era onde ele morava, em Ur dos Caldeus, a antiga Babilônia. E Deus fala para ele, larga tudo isso aí, e vai ser peregrino, vai não ter nada, e eu vou te dar tudo. E aí Deus escolhe uma família que ele transforma ela em peregrino, e sai Abraão na terra, e
onde ele passa, o Senhor prospera, cuida dele, guarda ele, ele vai e mora na terra prometida, irmãos. Abraão morou na terra prometida e sem ter nada, né? Ali tendo que pagar aluguel para o pessoal, até que depois, quando morreu Sara, ele comprou o campo de Macpela para poder colocar o corpo dela. Foi o primeiro terreno de Abraão na terra prometida, foi o terreno de um sepulcro, de um túmulo, né? Então você vê como que era, como que Deus faz. E quando parece que não tem, todo o povo estava adorando os falsos deuses, Deus escolhe esse camarada, começa ali a trabalhar na vida dele. Ele não tinha filhos, Deus vai dar um filho para ele. Esse filho também, uma esposa, não tinha filhos, Deus vai dar 2 filhos para ele, escolhe um. Depois desse filho dá 12 filhos. Abraão não viu nação nenhuma, certo? Até onde que ele viu, Deus cuidou dele, ele não passou necessidade, certo? Mas as nações que ele ia ser pai, ele não viu, ele morreu sem ver. A única coisa que ele viu foi Isaac, que foi o filho da promessa, né? E quando Jacó tem os seus 12 filhos, e aqueles filhos todos se transformam num grande povo, eles são o que no Egito? Eles estão lá no Egito, eles viajam para o Egito por causa de comida, acabam ficando por lá e vão crescendo, vão se multiplicando, se tornam 1 milhão de pessoas, menos do que a cidade de Campinas. E 1 milhão de escravos no Egito. Aí você fala, poxa Deus, está difícil, né? O Senhor aqui competindo com esses deuses do Egito, aqui eles têm, os deuses do Egito têm reis, têm sacerdotes, têm templos, tem tudo. E o povo que te adora é escravo deles, na terra do Egito. Deus fala, não, calma, você está achando que eu estou derrotado, mas você não viu nada. De repente, irmãos, Deus pega e levanta esse Moisés. O cara está lá no deserto. Deus chama ele depois de quando está com 80 anos de idade. Já era idoso, morava no deserto, estava há 40 anos longe do Egito, né? Parecia que não tinha mais capacidade para nada. Talvez alguém ia falar, agora Moisés, a única coisa que ele tem, já está velho, né? Já está com 80 anos, não vai fazer mais nada. Vai ficar lá, vai se aposentar e vai ficar morando lá em Midian com a esposa dele, os filhos dele, feliz da vida, né? Aí Deus fala, não Moisés, eu te chamei, você vai ser o libertador que vai tirar o meu povo do Egito. Aí vocês imaginam, irmãos, como é que era a situação. Chega Moisés lá no Egito, com roupa de pastor de ovelhas, roupa de peão, certo? O cajado de Moisés, você achava que era um cajado lindo, todo invernizado, bonito, né? Como você vê alguns irmãos que às vezes tem esse negócio, não, aqui eu tenho o cajado profético de Moisés, o cajado profético de Moisés do irmão lá, é um negócio de marfim, lindo, bonito, maravilhoso. E o cajado de Moisés, o que será que era? Um pedaço de pau, irmãos, um pedaço de pau, tudo sujo, que ele usava para tocar as ovelhas para cá, para lá, para se segurar, porque já era idoso, né? E Deus pega e levanta aquele homem, irmãos, para libertar um povo que era escravo. E aquilo que ninguém no mundo podia imaginar. Ninguém no mundo podia pensar que ia acontecer. Não, Satanás já estava até pensando assim, ó, a adoração ao Deus verdadeiro foi vencida, agora só eu sou adorado nesse mundo, eu dominei a terra. Aí Deus pega aquele povo pobre, escravo, liderado por um peão idoso, e liberta, e triunfa, e vence. Você está parando para ver isso, irmão? Deus colocou o Egito, Deus destruiu o Egito. Deus destruiu o Egito. E Deus tirou o seu povo da escravidão. E às vezes a gente não entende o simbolismo do mar, quando você lê nos Salmos, o mar e tudo, mas quando o povo sai do Egito, para você entender a mente de um judeu, quando ele escrevia um salmo, quando ele escrevia alguma coisa, uma profecia falando do mar, você tem que lembrar que quando o povo saiu do Egito, eles se deram de frente com o quê? Com o mar vermelho. E aí estava o exército atrás deles. Deus gosta, irmãos, de fazer o povo do mal pensar que eles estão vencendo, para daí ele ir lá e derrotar eles. Aí o povo está diante do mar, o exército atrás, eles não eram soldados, eles não eram guerreiros, eles não tinham armas, eles não sabiam lutar. O que eles iam fazer? Aquele 1 milhão de pessoas, irmãos,
um monte de criança, um monte de mulher, idosos. Ali os poucos que talvez tinham condição de lutar, não sabia, não tinha técnica, não tinha aprendido, eles eram especialistas em fazer tijolo, era o que eles sabiam fazer, porque era isso que eles tinham feito a vida toda, eles não sabiam estratégia de guerra, eles não sabiam nada. Mas Deus escolheu eles para derrotar o exército do Egito. E aí, irmãos, o que Deus faz? Tira o mar da frente deles e fala assim, eu vou usar o mar. O mar que é o empecilho, o mar que é a sentença de morte, eu vou usar para trazer livramento. Vocês vão ver o Deus que eu sou e o que eu faço, e quem é que é o dono dessa terra, quem é que é o dono desse universo. Bom, o mar abre, o povo do Egito, o povo de Israel passa no meio do mar. Quando eles atravessam, o Egito vem, talvez porque o Egito pensou que deve ser uma manifestação, um evento natural, um evento da natureza, né? A gente nunca viu acontecer esse negócio do mar abrir, então nós vamos passar também, dá tempo também. Mas não dava tempo, porque não era um evento só da natureza, era um evento sobrenatural do Deus Todo-Poderoso que falou assim, eu vou usar esse evento para vingar e para destruir os inimigos do meu povo. O povo passou todinho. Quando o exército do Egito estava lá, Deus, pum, fecha o mar. Morre tudo. Irmãos, Deus gosta de fazer isso. Deus sempre triunfa. Deus sempre triunfa. Quando parece que acabou, quando parece que não tem mais jeito, Deus triunfa. Você vai, na história de Israel, isso vai se repetindo, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Leia o livro de Juízes. O livro de Juízes é muito interessante. O povo de Israel se desviava, pecava, passava, esquecia do Deus verdadeiro, começava a adorar falsos deuses, vinham os povos, escravizava eles, invadia o país deles, roubava o gado deles, maltratava eles, aumentava a criminalidade, era uma luta. E aí eles se arrependiam, se convertiam. Quando não tinha mais o que fazer, eles não tinham forças, eles não tinham capacidade, eles não tinham treinamento, eles não tinham conhecimento. Aí Deus perdoava, restaurava e dava vitória. Porque o Senhor sempre triunfa. O Senhor sempre triunfa. Depois, a última, quando teve os reis, várias vezes isso aconteceu, quando chega o cativeiro babilônico, o povo está lá na Babilônia, irmãos, imagina, a Babilônia foi pior do que o Egito, porque no Egito eles eram escravos, mas eles estavam todos no mesmo lugar, reunidos, eles trabalhavam na mesma região geográfica, né? Então, quando o povo foi liberto do Egito, era muito fácil reunir o povo, que o povo já estava reunido. Mas no cativeiro babilônico, o povo estava espalhado ao redor do mundo. E Deus falou assim, vocês vão ver que eu vou vencer. Irmãos, quando Jesus veio ao mundo, a situação não era diferente. Não era diferente. Jesus veio para Israel, você vai falar, mas já tinha um templo, né? Mas tinha uma situação, sim. Só que o povo de Israel era escravo dos romanos, servia os romanos, né? Quem governava Israel eram os romanos, eram os gentios, eram as nações, eles não eram governados por um descendente de Davi. Por isso, quando Jesus chega, e aqueles que creem em Jesus esperavam que Jesus fosse fazer uma revolução para estabelecer um reino terrestre, né? Como tinha havido no Antigo Testamento. Mas não era isso que Jesus ia fazer. E aí chega Jesus, irmãos, o Filho de Deus, mas ninguém não sabia ainda, né? O que ia derrotar Satanás, ia derrotar a morte, ia transformar o universo, ele chega como um homem pobre, um trabalhador, um carpinteiro, numa região esquecida, no meio de um povo escravo. Ele não nasce na capital, ele não nasce em Jerusalém, ele nasce em Belém, ele mora em Nazaré, é o endereço dele, são vilarejos pequenos de gente humilde. Parece, você fala assim, mas Deus, o Senhor vai usar esse povo miserável,
O Senhor não podia usar o povo rico, os romanos, os gregos, né, os persas. Não, mas Deus escolhe o povo de Israel. Deus escolhe do povo de Israel a tribo mais pobre. Deus escolhe da tribo mais pobre a família mais humilde. Deus escolhe da família mais humilde a mulher mais simples de todas, que era Maria. E Deus faz ela ser a mãe do Filho de Deus. E aí quando Jesus cresce, ele é um homem pobre, simples, humilde, que ninguém fala, mas esse homem vai mudar o mundo? Esse homem vai salvar a humanidade? É, esse homem. E aí, como é que Jesus salva a humanidade, irmãos? Na cruz. Numa cruz. Para todo mundo, um símbolo de derrota, um símbolo de condenação. Mas nós sabemos o que aconteceu na cruz, não sabemos? Jesus venceu. Ele ressuscitou. Ele está assentado à destra do Pai nas alturas. Ele já governa o universo. Então, irmão, você vai percebendo como é que são as coisas. Deus sempre triunfa. E Deus gosta de fazer o triunfo dele assim. Para que tanto o mundo se surpreenda e note que foi a mão de Deus que fez, como o povo de Deus também perceba que foi Deus quem fez, não fui eu quem fez, não foi você quem fez. Porque se nós vencêssemos por causa da nossa força, da nossa capacidade, a gente dizia, na verdade não foi Deus não, foi eu que resolvi o problema. Mas só que não é assim. Quando o Senhor triunfa, não é por causa da força do povo, não é por causa da nossa capacidade, não é por causa não. É por causa do poder dele. O Senhor sempre triunfa. E aqui nesse versículo que a gente leu, o Senhor ele tem uma promessa para o povo de Deus. Jerusalém aqui é um símbolo da igreja. É um símbolo do povo de Deus, certo? E ele fala assim, olha, que Jerusalém vai ser objeto de louvor na terra. O que isso quer dizer? Que o Senhor, como ele prometeu, que ele vai, a glória, o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra, como as águas cobrem o mar, não é? Como é que as águas cobrem o mar, irmão? Por completo. O mar está completamente coberto de água. Então, se o conhecimento da glória do Senhor vai cobrir a terra, isso quer dizer que a terra vai ficar completamente coberta com o conhecimento da glória de Deus. E o Senhor vai vai fazendo a igreja então crescer e se expandir, e evangelizar, e batizar, e ensinar as nações a obedecer tudo aquilo que o Senhor ordenou, como ele disse em Mateus capítulo 28. Portanto, ide, fazei com que as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho ordenado, e a igreja vai fazer isso. Jerusalém vai ser colocada como objeto de louvor na terra. As pessoas vão olhar e falar para a igreja, meu Deus do céu, esse povo é abençoado demais. Esse povo é abençoado demais. Deus é na vida desse povo. Tem santidade ali, tem justiça ali, tem verdade ali, tem amor ali, certo? Então você vê o projeto de Deus para a igreja é esse. Só que quando nós olhamos agora, né, nós vemos tanta blasfêmia, tanta mentira, tanta calúnia contra o povo de Deus, até mesmo divisões na casa do Senhor. Nós vemos muitas coisas estranhas, muitas coisas difíceis, a gente começa a pensar assim, mas será? Mas será mesmo? Será? Irmãos, volte, pense como se você fosse um israelita lá no Egito, debaixo da mão de Faraó. Quantos israelitas ali, até mesmo quando Moisés chegou, fazendo sinais, fazendo maravilhas, eles mesmo assim pensaram, mas será? Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai libertar o seu povo? Será que Deus vai tirar a gente dessa escravidão? Será que as coisas vão mudar? Vai. Não passou muito tempo, eles viram que Deus fez aquilo. Agora a Bíblia diz que Deus vai fazer isso. Então, irmãos, a gente olha a situação agora, se você olhar a situação baseado na sua visão, você vai achar que não tem esperança. Mas eu quero que você lembre que quem peleja, quem fez a promessa é o Senhor, e o Senhor sempre triunfa. O Senhor sempre triunfa.
Quando parece que tudo está perdido, o Senhor triunfa. E aqui ele pega e fala assim, olha, sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Então ele está falando que Deus escolheu certas pessoas e colocou elas numa posição de guardar os muros de Jerusalém, ou seja, de cuidar da igreja, de trabalhar por ela, de zelar por ela, ser sentinelas da igreja. E o que é que essas sentinelas fazem? Elas nunca se calam. Nossa, mas nunca se calam, essas sentinelas nunca se calam. Esses guardas nos muros da igreja estão fazendo o que lá que eles nunca se calam? Ele fala assim, olha, vós os que fareis lembrado o Senhor. Opa, peraí, eles estão fazendo o Senhor lembrar de alguma coisa ou fazendo as pessoas lembrarem do Senhor. Não descanseis, nem deis a ele descanso. A ele quem? A Deus. Ó, esses guardas, eles não se calam, eles lembram a Deus, eles não descansam e não deixam Deus descansar. É as características desses guardas. Até o quê? Até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Irmãos, claramente, isso aqui é uma visão espiritual. Os muros de Jerusalém aqui não são muros de pedra. Jerusalém aqui não é um endereço no planeta Terra, não. É um povo. Jerusalém é o povo do Senhor. E as muralhas, irmãos, não são de pedra, são espirituais. Esses sentinelas não são guardas com uniforme, arma, colete prova de bala. Não, eles são intercessores, são pessoas que oram e não se calam. Não se calam, certo? E eles não deixam Deus descansar. Eles ficam ali insistindo com Deus. Senhor, quando que o Senhor vai nos acudir? Quando que o Senhor vai pôr a tua mão? Quando que o Senhor vai trazer o avivamento? Quando que o Senhor vai trazer o avivamento na terra? Eles não se calam. Até que o Senhor restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então, irmãos, Deus está levantando. Existe uma promessa de Deus de levantar um exército de intercessores, de pessoas que vão orar pela igreja, de pessoas que vão realmente entrar em batalha espiritual, irmãos, de oração mesmo, de oração para valer. Você está entendendo? Que buscam a Deus em oração, em favor da igreja, em favor do avivamento. Irmãos, nas histórias dos avivamentos é uma coisa interessante, você pode falar o que for, né? Mas todos os avivamentos têm pelo menos uma coisa em comum: gente que ora. Gente que ora. Né? Gente que ora, gente que não descansa e não dá descanso para Deus. Orando, buscando, intercedendo, colocando a obra do Senhor ali diante do Senhor, falando: Senhor, nós precisamos de ajuda. Senhor, estende a tua mão. Senhor, aviva o teu povo. Agora, se hoje nós olhamos na igreja, irmãos, e nós vemos ela é invadida por pecado, né? Como a Bíblia diz, são os coiotes, as corujas, os animais imundos que invadiram a igreja. Se a gente olha, é tanta coisa errada hoje dentro da igreja, será que não falta, irmãos, esse exército de se levantar mesmo e orar e buscar? Às vezes a gente acha que a oração, ela é uma daquelas partes mínimas que a gente tem que fazer, né? A gente tem que bater o cartão ali, mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A oração é onde a gente vence as nossas guerras. É na oração que a gente vence as nossas guerras. Né? Tudo que a gente faz lá fora só pode ter efeito, só pode ter vitória se tiver oração. Se não tiver oração, não tem vitória. Você pode ser um excelente evangelista, você pode pregar muito bem, mas se você não orar, você vai sair lá fora, você não vai ter efeito nenhum. Você vai conquistar pessoas para você, mas não para o evangelho. Porque o Espírito Santo tem que agir na vida de um pecador para ele se converter. Não basta o seu bom argumento, não basta a sua boa retórica. Se você pode ter contatos políticos, você pode ter estratégias, mas se você fosse enveredar nesse mundo para tentar trazer justiça na terra, sem o poder de Deus, sem a operação do Espírito Santo, é inútil, que você vai ser que nem água na pedra, né? Molha a pedra, acabou. Molhou a pedra, mas ela ainda é pedra, né?
Então, irmãos, sem oração, tudo aquilo que a gente faz é só o trabalho, o esforço humano, mas quando a gente ora, Deus entra em ação, o Espírito Santo entra em ação. A Bíblia fala, irmãos, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Esses guardas aqui, à medida que eles oram e não se calam, dia e noite, orando, buscando, jejuando, intercedendo, colocando, né, o país, a nação, a igreja, os missionários, a obra do Senhor, os pecadores que precisam se converter, colocando tudo isso diante do altar de Deus, eles não deixam Deus descansar. É o que está escrito aqui, ó. Deus, por quê? Porque Deus ouve a oração do seu povo. E aí o que é que acontece em resposta à oração? O Senhor reestabelece Jerusalém e a coloca por objeto de louvor na terra. Eu creio, irmãos, que o Senhor ainda tem um grande avivamento. Pelo menos um, pode ter mais. Tomara que sejam mais. Mas pelo menos mais um grande avivamento para trazer sobre a terra. E nós podemos, irmãos, contribuir para isso, orando, jejuando, buscando. Então, irmão, se levante, se levante. Se o Senhor está chamando você para orar, para buscar, se levante. Seja um guarda nos muros de Jerusalém. Seja um guarda nos muros de Jerusalém. Ore pela nação brasileira. Ore pelas nações da terra. Ore, irmãos, pela igreja. Ore pela igreja de Campinas. Ore pela obra missionária. Ore pelos pequeninos, pelos necessitados, ore pelas crianças, ore pela educação cristã no Brasil. Ore, mas ore mesmo. Não tenha medo de orar, não tenha vergonha de orar. Coloca o joelho no chão e ó, pimba. Vai orando, meu irmão, vai orando. Eu lembro que quando eu tocava na Unibanda, que é uma banda que tem lá na Unicamp, eu tocava lá quando eu era mais menino, a gente pegava o saxofone e ia lá. E aprendi bastante coisa. Eu acho que o irmão Henrique também tocou lá bastante tempo. Aprendeu também a tocar, mas a gente não se encontrou lá não. E tinha um maestro que ele falava assim pra gente: olha, vocês têm que treinar essa música aqui, ficar treinando ele em casa, até o vizinho reclamar. Enquanto ele não reclamar, não tá bom. Enquanto ele não reclamar, não tá bom. E aquilo ficou na minha cabeça. Irmãos, nós na oração nós temos que ser assim, nós temos que ser insistente, tem que ficar orando ali todo dia, até ter resposta, até incomodar o céu. É o que a Bíblia diz. Não descansam e não deixam o Senhor descansar, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra, até que a igreja volte a brilhar, que as pessoas vejam. Irmãos, as pessoas podem nos odiar, certo? Mas elas têm que nos odiar dizendo: cara, esse é um povo fiel. Odeio o que eles estão fazendo, quero que eles morram, quero desaparecer com eles da terra, mas é um povo de Deus. E isso não se faz só, irmãos, com um bom discurso. Isso é necessário, a presença e o poder do Espírito Santo que nós recebemos através da oração. Quando nós oramos, nós entramos lá na sala do trono, no trono do Rei do Universo. Se você for hoje lá bater na porta, seja do prefeito, do governador ou do presidente, provavelmente não vai ser aberta a porta para você. Não vai ser aberta a porta para você. Você não tem porta aberta com essas autoridades. Mas você tem porta aberta na maior autoridade do universo que manda em todos eles. A qualquer momento. Você pode agora dobrar o seu joelho aí na sua casa, orar, falar com Deus, e Deus, que é maior que o presidente, maior que o governador, maior que o prefeito, manda em todos eles, inclusive é Ele que deu a última respiração que eles respiraram agora, e se Deus quiser tirar, Ele tira. Eles morrem tudo. E você tem acesso à sala do trono. Então, irmãos, vamos orar. Nós temos que levantar como um exército de guardas nos muros de Jerusalém. Porque o Senhor vai fazer nós triunfarmos. O Senhor vai dar a vitória. O Senhor sempre triunfa. O Senhor sempre triunfa. Deus sempre triunfa. A vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor e do seu Cordeiro. O como que esteve morto, mas agora vive. Está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E ninguém tira ele de lá, irmãos. Não tem competição, não vai ter novas eleições. Ele foi eleito desde toda a eternidade.
e está eleito, ele não sai do trono. Ninguém tira ele de lá, não tem golpe contra o Senhor. Não tem golpe contra o Senhor, irmão, não tem propaganda, não tem fake news contra Jesus, ninguém derruba o Senhor. A autoridade é dele. A autoridade é dele. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, por nós termos sido escolhidos pelo Senhor para vivermos esse tempo na terra, Pai, adorarmos nosso Deus no meio dessa luta, dessa tremenda perseguição que nós estamos vivendo, Pai, ao redor do mundo. Nós estamos experimentando um pouquinho da luta aqui no Brasil, daquilo que nossos irmãos experimentam há muito tempo, Pai, ao redor da terra, em muitos países, não é um, não é dois, são muitos. Meu Pai, onde as pessoas podem falar, ali não tem mais esperança, ali nunca o nome do Senhor vai ser adorado, ali o povo de Deus ele vai sendo massacrado até ser extinto, mas isso não é verdade, porque quando parece que tudo está perdido, o Senhor triunfa, quando parece que o Senhor morreu, não tem mais jeito, tem jeito sim, o Senhor ressuscita, porque o Senhor é Deus, o Senhor sempre triunfa. Glória seja o nome do Senhor, Pai. Pai, fortalece a fé da tua igreja, fortalece a fé da tua noiva, nos capacita, Senhor, para realmente sermos guardas no muro de Jerusalém. Meu Pai, não nos calar nem de dia nem de noite, nem de dia nem de noite, clamando, intercedendo, colocando, lembrando o Senhor, fazendo o Senhor se lembrar que tem um povo aqui na terra que clama por ti, Senhor, que clama, que é conhecido, que é chamado pelo teu nome. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a vida desses irmãos que estão aí do outro lado da linha, enche eles do Espírito Santo, Pai, enche eles do poder, levanta o coração deles, chama eles para a oração, chama eles para o altar de Deus, Pai, para o altar da consagração, da vida santa, em nome de Jesus, Pai. Eu peço e nos ajuda, Senhor, porque não é fácil. Nós temos uma luta tremenda, Pai, a luta maior não é contra a carne e contra o sangue, a luta maior é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, mas a vitória é nossa, porque o Senhor sempre triunfa. Cobre-nos com o teu sangue, Jesus. Eu te peço, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Eu creio, irmãos, que nós temos aí mais 5 minutos, ou mais, né? Não tenho certeza. Mas vamos cantar um louvor para adorar o Senhor nesse momento. Se alguém quiser aí colocar sugerir um louvor, pode sugerir. Vamos cantar o 106, irmãos. 106, hino 106. Viva Cristo, eternal riqueza. Viva Cristo. 106, irmão. 106 da harpa cristã. Viva Cristo, eternal riqueza. E firmeza, sua graça, ó, me faça reluzir no seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, gran contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte. Me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, o Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória, e a vida prometida que pra nós ganhou na cruz. Tem mais uma estrofe, peraí.
Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, forte bem te canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Glória a Deus. Bom, coisas 551, vamos lá, peraí, deixa eu ver se eu conheço. 551 aqui tá diferente, hein? Aqui tá o Santo Espírito Consolador, muito além do céu azul. Deixa eu ver se aqui no índice. Muito além do céu azul. Muito além do nosso entendimento. Não, não é esse. Talvez seja aqui no outro. Vamos ver. Muito além. Na harpa acho que não tem. Será que é do cantor? Acho que é do cantor. Existe um lugar. Ah, existe um lugar. Começa. Existe um lugar. Existe um lugar. Também não achei aqui. Deixa eu ver se eu acho nesse outro aqui. Eita. Não achei não, viu, irmão?